Bom, agora vamos dar um salto de um ano, vamos para o ano 312, estamos agora na página 116, o item 32 do material didático, Constantino vence Magêncio. Bom, Constantino, ele vai anexar a parte do Império Romano do norte da África, onde estavam os donatistas, tá bom? Que era governada por Magêncio. Ou seja, ele já vai assumir controle de metade do Império. Tá bom? E é nesse momento que vai surgir a simulação de conversão, tá ok? Então vamos lá. Constantino vence Magêncio. Em 312, Constantino conquistou o território de Magêncio. Nesta batalha, Constantino teria se convertido ao cristianismo e ordenado que seus soldados pintassem em seus escudos as duas letras gregas do nome Cristo, Xi e Rho. Não? Tá, as duas letras aí. Sendo que essas letras, nós veremos, isso era um símbolo pagão, irmãos. Não existe dúvida disso. Esse era um símbolo pagão. Tá bom? Bom, eu coloquei uma primeira citação aí para vocês, do livro História da Igreja, de Everton Ferguson, tá ok? O volume 1, em que ele diz o seguinte: fontes pagãs dizem que Constantino, com a morte de seu pai, em 306, teve uma visão em um templo de Apolo. Isso é o que os pagãos dizem, né? Pela vida dele, a partir desse momento, sempre cultuando o demônio, é bem provável que isso tenha realmente acontecido. Porque Eusébio de Cesareia, por outro lado, vai dizer que não, ele teve uma outra visão. Outro historiador da Igreja Católica vai dizer que foi em sonho. Outros vão dizer que ele apareceu escrito. Só que depois descobriram que, na verdade, Constantino não sabia ler. Se Deus mostrou um texto escrito, podia ser latim, grego, qualquer, ele não sabia ler. Ele era um matuto, um guerreiro, né? Ok? Então, o mais provável é que ele tenha realmente recebido essa visão, revelação, seja o que for, lá no templo de Apolo, né? E prossegue: que foi interpretada para significar que ele seria um imperador. Fontes católicas, entre colchetes, significa que eu coloquei ali, né? Por quê? O historiador escreveu fontes cristãs. A partir de agora, irmãos, sempre que for falar de igreja católica, eu não chamo ela de cristã. Eu não posso cometer esse erro, tá bom? Então, fontes católicas descrevem uma visão em 312, antes da Batalha da Ponte Milvia, onde Constantino vai vencer Magêncio, tá ok? Que marcou sua união à religião católica. Não, nada de religião cristã. Bom, então tirado dessa obra de Ferguson. Bom, coloquei um outro historiador para vocês poderem ver, porque eu poderia pegar e descrever simplesmente a história, né? Parafrasear, como se diz, mas essa é uma questão tão delicada e que nós temos que conseguir mudar isso na história, irmãos. Essa é uma responsabilidade nossa, minha e tua. Por quê? Porque hoje o mundo vive difamando o cristianismo, o mundo não quer o cristianismo. Depois eu vou passar para vocês, o governo brasileiro lançou uma coleção, irmãos, horrível, uma coleção horrível, difamando o cristianismo de tudo quanto é jeito, contando essas histórias de paganismo, de Constantino, dizendo que Constantino inventou o cristianismo, contando a história das cruzadas e outras coisas que os papas fizeram na história, dizendo que o cristianismo é uma péssima coisa para a humanidade, né? É a visão da esquerda, porque a esquerda foi criada quando? É só você pesquisar na história, na Revolução Francesa. E qual era o lema da esquerda? É só você procurar o lema de Diderot. Ele diz: nós só seremos livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último sacerdote. Por quê? A esquerda diz: nós temos que acabar com a religião e com a monarquia, tá bom? E na verdade acabar com a religião, porque eles olham para o budismo, como tem lá na China, e a China investe no budismo, não tem problema nenhum o budismo, tá bom? O problema deles é com o cristianismo.
E por que esses chineses estão sendo enganados, esses comunistas, também os islâmicos que odeiam o cristianismo, os judeus que querem distância do cristianismo e o cidadão comum? Por que eles foram enganados? Porque a Igreja Católica, ela vai realmente, como dizem os comunistas, ficar sempre do lado dos ricos, sempre do lado dos poderosos. Então, os homens hoje, seja ateu, seja agnóstico, seja comunista, seja muçulmano, seja judeu, seja o que for, ele diz que o cristianismo foi uma coisa ruim para a humanidade. É só olhar para a história. O que é que nós temos que fazer? Chegar a explicar, olha, o cristianismo não, o catolicismo. E a maior evidência que nós temos é que, a partir desse momento, eles estão perseguindo e matando igrejas. Nós veremos agora na história, tá bom? Então, nós temos que reverter isso na história. Porque não é verdade que o cristianismo matou. Não é verdade que o cristianismo roubou, matou e destruiu. As palavras de Jesus sobre a sua igreja, tá bom? Vai se cumprir, que essa igreja, tá bom? É como ovelha entre lobos. Como é que você vai explicar que essa igreja de Roma era uma ovelha entre lobos e que ela tem a missão de salvar o lobo? Essa igreja, ela vai se tornar o grande lobo da história, ok? Então, não é verdade que ela é a igreja de Jesus. As palavras de Jesus se cumprem. Também o que a Bíblia diz sobre a igreja ser coluna e firmeza da verdade, esquece, não tem como aplicar esse texto à igreja de Roma. Mas vai existir uma igreja, irmãos, sofrendo perseguição por toda a sua vida. Cristãos que nascem e morrem tendo que viver em montanhas escondidos, porque se viver nas cidades, a Igreja Católica vai usar o exército romano para matar. É isso que você vai ver a partir de agora. Bom, então eu cito um outro historiador intitulado Babilônia, a religião dos mistérios. Ele conta sobre a religião antiga. Esse livro ele não é nem mais publicado, eu tenho uma versão antiga dele, tá bom? Ele fala sobre a religião da Babilônia, que é a religião de Roma, da Grécia, e como a Igreja Católica adotou ela, tá bom? Veja esse exemplo que eu cito aí. Para o adorador de Mitra, Mitra quem era? Mitra era um dos nomes da divindade que eles chamavam de Sol Invicto, tá bom? Eles chamavam também, por outros nomes, Heliogabal, porque era uma mistura de Hélio, era o deus Sol dos gregos, e de Baal, tá bom? Mas tinham outros soldados que tiveram na Pérsia, lá ele se chamava Mitra, então eles trouxeram Mitra, tá bom? E lembre-se que Constantino, ele era devoto de quem? Do Sol Invicto, que era chamado de Heliogabal, chamado de Mitra, ou seja, ele era adorador de Mitra, né? Então ele diz, para o adorador de Mitra, nas forças de Constantino, a cruz não podia trazer qualquer ofensa, pois há muito tempo que eles combatiam trazendo nas mãos um pavilhão com a cruz iluminada do mitraísmo. Por que, irmãos, que a Assembleia de Deus não usa a cruz? Porque a cruz nunca foi símbolo do cristianismo, tá bom? Certa vez eu falei isso numa sala de aula, o aluno falou, mas pastor, por que nós temos até hino falando da cruz? Irmão, a cruz, o apóstolo Paulo fala na cruz, irmão, a cruz é o local onde Jesus morreu por nós, onde ele se tornou maldito por nossa causa. A cruz, ela não é para ser exposta no peito ou numa igreja, não. A cruz, ela é vamos dizer, um símbolo de vergonha, um símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então eu digo, se eu botar a cruz no pescoço, eu estou dizendo que Jesus é maldito. E quem é que usava a cruz como símbolo exposto? Eram os pagãos. Era essa divindade, por exemplo, Mitra. E a história diz que o culto ao mitraísmo, ele era super popular em Roma e principalmente entre os soldados. Por quê? Nesse paganismo, Mitra era uma divindade que ela protegia o soldado. Então, eles estão para a batalha, né, como eu digo para vocês, enfrentar os bárbaros.
a proporção era de 1:7. Eram muitos bárbaros e indivíduos lutando pela sobrevivência, porque os romanos oprimiam eles, cobravam impostos, tudo, matava, crucificava quem não aceitava, né? Tá bom? Então, isso era muito popular entre eles, o culto a uma divindade que ela protegia o soldado. E qual era o símbolo dessa divindade? Era a cruz. Era a cruz. Então, irmãos, igreja cristã não usa a cruz. Aí o irmão que perguntou sobre o hino, eu falei sim. E veja o que diz o nosso hino. Ele fala, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Né? E em outro momento ele diz, né? Vou levar comigo a vergonha da cruz. Ok? Rude Cruz. Vou pegar aqui na internet rapidinho para a gente poder ver. Olha, ele começa dizendo que a cruz, né, como emblema de vergonha e dor. Ok? É assim que diz o louvor. Tá bom? Então ele diz, eu amo a mensagem da cruz, ok, tá bom? Mas ele, quando chega no final também, ele vai dizer, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, na penúltima estrofe. Quero sempre levar e sofrer. Tá bom? Então, olha, é assim que um cristão vê a cruz. Assembleia de Deus nunca vai ter cruz, eu espero que não. Tá bom? Porque esse era um símbolo de Mitra. Se você botar a cruz na igreja, bom, eu sempre falo, né, para os cristãos da igreja metodista wesleyana, por que a igreja metodista wesleyana ela mantém a cruz? Nós vamos estudar a história dela. Porque o fundador dela, John Wesley, ele conheceu anabatistas, ele estava num navio viajando, próximo dos anos 1700, para os Estados Unidos, num período que em cada 5 navios, um afundava. Mas a oportunidade nos Estados Unidos estava de um grande desenvolvimento. E muitos anabatistas estavam fugindo para lá. Então diz a história que ele estava num navio, e o navio, como pegou uma tempestade, estava perto de afundar. E ele, apavorado, não sabia se ia para o céu ou para o inferno. Ele era anglicano, praticava culto aos mortos e ia para o inferno. Bom, ele ouviu falar que tinha no mesmo navio um grupo de cristãos cantando alegremente, louvando a Deus, e o navio perto de afundar. Ele ficou espantado com aquilo, foi lá e ele mesmo diz que ele aceitou Jesus como Salvador. Só que ninguém explicou para ele que ele tinha que tirar aquela cruz de lá. Então você pode comparar o crescimento da Assembleia de Deus e o crescimento das igrejas wesleyanas. Se você bota algum símbolo pagão, no mínimo vai dificultar o trabalho da igreja. Ok? Então, não se enganem com isso. Tá bom? O comentário prossegue, ainda na página 117 agora. As letras Shi e Ro eram utilizadas pelos pagãos para saudar os companheiros e amigos, afirmando que estava tudo bem. Tá ok? Nós não temos exemplo hoje que as pessoas se saudam, né, dizendo como é que é? Paz e amor, por exemplo, né? E essa internet está ruim, a gente não está conseguindo assistir a aula, está travando. Então, não tem hoje, as pessoas usavam, teve período que usavam paz e amor, né? Então eles tinham um cumprimento e eles saudavam normalmente como Shi e Ro. Então, quando Constantino adota ele, para os pagãos, era um símbolo pagão. Só que, quando chegava para o cristão, ele vai dizer o quê? Não, isso aqui são as letras de Cristo. Ele vai dedicar a vitória dele, essa vitória que nós estamos estudando, ao sol. Se chegasse um pagão, ele falava, quem é sol? É Heliogabal. Não, eu adoro Mitra. Mitra também não é sol, então é o sol. Se chegasse um cristão, ele falava, Jesus é o sol da justiça. Ou seja, ele foi um político que organizou uma instituição corrupta, né? O comentário prossegue. Constantino adaptou esse símbolo pagão como se fosse cristão. Se um pagão perguntasse a simbologia, Constantino dizia, tudo bem, era o símbolo, era o que ele significava, né?
Se um cristão perguntasse a simbologia, Constantino dizia, Cristo. Eusébio de Cesareia descreve a batalha entre Constantino e Magêncio como sendo dirigida por Deus, ou seja, a crença desses bispos, que infelizmente adoraram o demônio para não morrer. Eusébio de Cesareia, a história comprova que ele foi preso na perseguição de Diocleciano e foi solto. Inclusive acusaram ele. Alguns dizem que os donatistas e os anabatistas, em geral, novacianos também, eles eram sem misericórdia. Não é isso. Se nós estivéssemos lá, irmão, nós tínhamos que falar a mesma coisa. Olha, você participou de um culto ao demônio, você comeu as coisas sacrificadas ao demônio, você entregou as escrituras para serem queimadas, você amaldiçoou o nome de Jesus, isso é muito grave. Então fica aqui no banco, nós vamos orar por você, interceder, para que você seja liberto, porque o que você fez lá, meu irmão, é risco de você estar possuído por demônio. Então, era essa a posição, e é correta. Bom, mas Eusébio de Cesareia e aqueles bispos vão dizer que era Deus guerreando junto de Constantino. Mas a história comprova que ele continuou adorando demônios. Bom, então veja o que Eusébio de Cesareia diz sobre esse momento, né? Ele diz: logo, para que não se visse forçado a lutar contra os romanos por causa do tirano, Deus mesmo arrastou o tirano como em cadeias o mais longe das portas. E o que já antigamente estava escrito nos sagrados livros contra os ímpios, incrível para a maioria, como se tratasse de contos de fábula, mas bem dignos de fé por sua própria evidência, ao menos para os fiéis, para dizer pouco, fez-se crível para todos os quantos, fiéis e infiéis, viram o prodígio com seus próprios olhos. Ou seja, ele está dizendo que o imperador vai ser derrotado porque Deus está agindo a favor de Constantino. Da mesma forma que nos tempos de Moisés e da antiga piedosa nação dos hebreus precipitou no mar os carros do faraó e seu exército, a flor de seus cavaleiros e capitães, o mar vermelho os tragou e o mar os cobriu. Preste atenção, irmãos. Vou explicar para vocês que a história de Israel é completamente diferente da história da igreja. Israel era um país. Ele, para chegar em Canaã, ele tinha que tirar os cananeus de lá. E Deus tinha falado para Abraão que a maldade deles ia chegar num ponto que Deus tinha que tirar os cananeus da terra. Tanto que os cananeus hoje não existem mais. Tem uns palestinos aí na internet, no YouTube, se você pesquisar, dizendo que eles são cananeus e que eles têm direito a essa terra porque eles estavam lá antes dos hebreus. Isso não é verdade. Os cananeus desapareceram. Eles são filisteus. Os filisteus sempre habitaram na faixa de Gaza. Tá ok? E eles vão continuar lá. Porque foi Deus que determinou. Deus tinha que escolher uma terra para ele colocar o seu nome para salvar as outras nações. Esse é o propósito. Mas a igreja é completamente diferente. Esse negócio dele dizer que a igreja, vamos dizer, Deus está operando através de guerra para a igreja se tornar vitoriosa, isso aí, irmãos, é uma heresia grave. E isso vai ser usado pela Igreja Católica. Depois Constantino vai organizar isso chamando de teoria da guerra justa ou teoria da guerra santa. Isso não se aplica à igreja. A igreja, Jesus falou, não resistais ao ímpio. O que significa? Se o ímpio vier fazer guerra e te aprisionar, você pode fugir. Agora, se você for preso, você vai para o lugar de morte pregando o evangelho para ele. E nós vamos encontrar muitos casos na história que cristãos fizeram isso. Tá bom? Foram presos, mas foram para o lugar de morte pregando. Agora, aqui Eusébio de Cesareia dizer que Deus operou para Constantino vencer Magêncio, isso está errado, tá bom? Ele prossegue. Assim também Magêncio e os hoplitas e lanceiros de sua escolta, afundaram na profundeza como uma pedra,
quando dando as costas ao exército que vinha da parte de Deus, está dizendo que o exército de Constantino era da parte de Deus, que vinha da parte de Deus com Constantino, atravessava o rio que lhe cortava o caminho, e que ele mesmo havia unido e bem pontoneado com barcas, construindo assim uma máquina de destruição contra si mesmo. Então, quando ele morre ali, ele vai acabar sendo morto naquela ponte. Dele se poderia dizer, cavou um fosso e tirou-lhe a terra, e cairá na vala que fez. Seu trabalho se voltará contra a sua cabeça, e sua justiça recairá sobre sua moleira. Ele cita o Salmo 7, todas as aplicações erradas. Israel era diferente. Israel, até hoje, é um país civil. Israel está agora em guerra contra o Hamas. Ele tem que fazer essa guerra. Foram capturados, e esse Hamas quer destruir Israel. Então, ele diz, olha, eu tenho que destruir o Hamas. É um país. Tá bom? É uma sociedade civil. A igreja não é. A igreja é uma sociedade religiosa, é um grupo religioso e só. Melhor falando, um grupo religioso e só, que vive entre os países dizendo para eles, olha, a verdade é essa, a verdade é Jesus Cristo. Hoje, muitos países nós não podemos entrar por causa dessas interpretações de Eusébio de Cesareia e da Igreja Católica, dizendo que eles podiam matar, Bom, Eusébio de Cesareia prossegue. Assim, pois, desfeita a ponte estendida sobre o rio, a passagem afunda e as barcas se precipitam de um golpe no abismo com todos seus homens. E ele mesmo em primeiro, o homem mais ímpio, e logo os escudeiros que o rodeavam afundaram como chumbo nas águas impetuosas, como já predisse o oráculo divino, dizendo que, citando até Êxodo 15:10, falando do faraó morrendo lá na perseguição aos israelitas. Só que aqui é completamente diferente. Não é verdade que Deus estava operando a favor dele, O comentário prossegue. De forma que, se não com palavras como é natural, mas pelo menos com as obras, os que com a graça de Deus haviam se alcançado a vitória, poderiam, junto com os seguidores do grande servo Moisés, entoar o mesmo hino que contra os ímpios, tirando de então e dizer, cantemos ao Senhor, porque gloriosamente cobriu-se de glória. Cavalo e cavaleiros lançou ao mar, minha ajuda e minha proteção, o Senhor se fez meu Salvador. E quem como tu entre os deuses, Senhor? Quem como tu, glorificado nos santos, admirável na glória, operador de maravilhas. Bom, botei um mapa aí também no material didático para vocês, onde você tem a parte de Magêncio, que fica na parte inferior, tá bom? Desse mapa do lado esquerdo. Então, Constantino agora, ele é líder de metade do império, e essa batalha contra Magêncio, eles chamam de a vitória de Constantino, que teria sido ajudado por Deus. Nada disso é verdade, irmãos. A igreja, ela não é uma sociedade civil, ela é um grupo religioso, ela não organiza partidos políticos, ela não está ligada a partidos políticos, e eu espero que continue assim, tá bom? Eu espero que continue assim.